reconhecido pela sua capacitação em vários equipamentos do mundo afora, como Harvard e outros. Carlos Ciro Gomes, bem-vindo a Tiradentes, bem-vindo ao Conexão Empresarial. A palavra é sua. Travar aqui o cronômetro. Hoje a coisa está inspirada aqui. Muito boa tarde a todos e a todos, os meus irmãos, minhas irmãs, compatriotas, gente querida e admirável das Minas Gerais. Cumprimento-os a todos na pessoa do nosso prefeito, José Antônio, da nossa querida Tiradentes. Cumprimento o meu velho e querido amigo, ex-governador, ex-senador, Antônio Anastasia, o atual senador, né? Claro, atual senador, Antônio Anastasia. Meu velho e querido amigo, grande prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Meu caro amigo Álvaro Dias, a quem cumprimento pela beleza das palavras. Professor Paulo Rabelo de Castro, que foi ali, já volta já, mas merece também ser ouvido, porque é uma pessoa que conhece o Brasil. Meu caro Rodrigo Pacheco, a quem desejo boa sorte aí na sua luta, pré-candidato a governador. Meu caro Romeu Zema, também pré-candidato a governador. Cumprimento a todos os parlamentares federais, estaduais, municipais, ou de Marte, na pessoa do Mário Eringer, meu amigo querido. Pensei no povo de Marte aí. Enfim, e os nossos anfitriões, Paulo César, meu velho amigo, muito obrigado por mais uma vez ter esse privilégio. Gustavo, muito obrigado mais uma vez por poder estar consigo discutindo o nosso país. Eu procuro ter muita disciplina e invejo quem não consegue ter, mas eu tentarei cumprir o tempo que me foi destinado. Aproveitando a qualidade do auditório, então eu terei que ser necessariamente telegráfico, superficial em coisas que merecem um certo aprofundamento e necessariamente omisso, mas a qualidade do auditório me permite suprir essas lacunas. E eu sustento claramente que nós estamos num país, sob o Cruzeiro do Sul, com esse mesmo chão, não é, das montanhas de Minas Gerais, das praias do Ceará, ou dos pampas do Rio Grande do Sul, ou da cobiçadíssima Amazônia, com a mesma gente, desde 1945 até cá, para tomar um porte abreviado. Pois bem, de 1945, que é uma data crítica para a humanidade, para o ano 80, o Brasil é referido nos manuais de economia global como a nação que praticou um milagre econômico. O milagre econômico basicamente é o seguinte: não há proeza maior, a China vai nos tomar, do que o Brasil conseguiu fazer entre os anos 50 e os anos 80. Saímos do nada de uma economia rural de subsistência, assentada na monocultura do café, aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima, com rabiscos de gado, de mineração, nos nossos ciclos econômicos todos. Viramos a 15ª economia industrial do planeta Terra. E o produto industrial brasileiro, em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista da história das nações, era equivalente a 30% do PIB brasileiro. E em termos absolutos, meus compatriotas, significava o PIB industrial brasileiro, a soma da produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, somados, e ainda sobrava um tanto. Este é um país que acreditava em si mesmo. O maior símbolo dele, não por acaso, é mineiro, Juscelino Kubitschek. Dali vem um país que foi bicampeão de futebol, espero que sejamos ex agora, por mais que tenha mal versado as nossas cores, não é? Penso eu. O Brasil gerou a bossa nova, o cinema novo. O Brasil acreditava em si mesmo e tinha razões suficientes, bastantes, porque não só a indústria explodiu, mas a nossa capacitação técnico-científica, nasce a Petrobras, nasce a Ciderbras, nasce uma infraestrutura sofisticada que chegou a investir 5% do PIB por ano. E de repente o Brasil hoje frequenta as angústias de todos nós, e que foram muito angustiosamente explicitadas pelo meu ilustre opositor e amigo, o senador Álvaro Dias, de dizer que nós somos candidatos a liderar uma massa falida. Eu sou candidato a devolver ao Brasil uma pinicadinha de adversário, que não pode ser amigo toda hora, né? Eu sou candidato a devolver ao Brasil a autoconfiança e a confiança segura de que esse país não precisa ser isso que é. Repare o que acontece. Hoje, aquilo que era 30% do PIB industrial virou 11%. A indústria de transformação no Brasil definha desde os anos 80 e hoje está em 11%. E nós, que éramos a soma de todos os tigres asiáticos, mais a China, hoje somos um sétimo da China. Isto não é consequência fatalista do acaso, nem do apodrecimento moral gravíssimo que
certas elites brasileiras experimentarem impunemente. Também tenho a alegria de ter recusado 3 pensões de ex-governadores, prefeitos e deputados. São 3 em vez só de uma. E eu me odeio, com o tempo que o reumatismo está chegando, elas estão me fazendo uma falta danada. Mas também acho que é uma imoralidade que a gente tem que dar exemplo. Fui governador, fui prefeito, fui ministro da Fazenda, sob liderança de um grande mineiro, que foi muito, muito injustiçado pela mistificação e pela propaganda no Brasil, Itamar Franco. Ajudei a fazer o Plano Real, governei o 8º Estado brasileiro, fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil. E eu tenho para mim que há causas que a gente tem que pesquisar nesse debate. O que aconteceu com o Brasil devia ser a grande pergunta que a sociedade brasileira devia exigir que o nosso debate aclarasse nesse momento. Para que o diagnóstico sendo correto e a gente usasse a nossa inteligência e não as simplificações grosseiras das interdições ideológicas que viraram uma praga, uma peste no nosso país. O próprio interesse nacional não é percebido muitas vezes pela intoxicação com que rápida e aceleradamente nós respondemos a golpe de frase feita, problemas complexos, intrincados, premissas de raciocínio econômico, de economia política, que não serão resolvidas, acreditem, meus irmãos, minhas irmãs brasileiras das Minas Gerais, a golpe de frase feita e de simplificação grosseira. Muito menos por essa tentação proto-fascista, moralista, falsa, que segrega brasileiros, que desconsidera a nossa vitalidade, na nossa diversidade, na nossa pluralidade, de quem, por exemplo, pesa um negro em arroba para desconsiderar a sua humanidade. Eu estou falando do nosso adversário fascista, que tem que ser denunciado, pouco importa a consequência disso, porque o Brasil não aceita e não pode aceitar que a cultura do ódio seja a resposta para esse drama que nós estamos vivendo. Chegamos ao tempo presente. Ao tempo presente, eu quero, para encaminhar a minha conclusão, afirmar que o nosso país está proibido de crescer, e aqui estão as pistas do por fazer, na minha modesta opinião, de homem vivido, 38 anos de vida pública, em todos os anos da vida brasileira, conheço a história, conheço a geografia, conheço a economia, conheço a liderança do país, tenho o privilégio de ser fraterno amigo praticamente de todas as lideranças nacionais, de todas as frações partidárias, e é com essa vivência, já com cabelos brancos, que fazem a corrida com quem vai embora na minha calva acelerada. O Brasil hoje está proibido de crescer por 3 fatores. O primeiro fator é o explosivo e único na história endividamento das famílias e das empresas. Ou nós consideramos isso com a centralidade necessária, ou será vã a ilusão, mera mistificação, mera propaganda. Hoje, 60 milhões de brasileiros estão com o nome escrito no SPC e no Serasa. Portanto, pelo consumo das famílias não vem crescimento, e o mercado deixado livre, solto, nada contra eu tenho, eu já aprendi há muitos anos que o papel da iniciativa privada é essencial na promoção do progresso da humanidade, mas nada disso resolve se nós temos 60 milhões de brasileiros fora do crédito. Nós permitimos a imprudência de concentrar 85% das operações financeiras do nosso país, isso são tarefas que eu estou indicando, em 5 bancos. Nenhum país sério do mundo aceita isso. Segundo, o endividamento das empresas. Muitos estão aqui, podem fazer a retórica que quiser, mas hoje o conjunto de inadimplências do Brasil já chega em 600 bilhões de reais, de 2 trilhões de reais de endividamento empresarial no nosso país. Pudera. Juro sobre juro, há décadas, sem explicação técnica nenhuma que justifique, porque nós atacamos mudança de patamar de preço por desvalorização de câmbio, vai acontecer de novo. Já estão aí torrando irresponsável e criminosamente 10% das reservas cambiais do Brasil, Álvaro. Se a gente quiser governar, se a gente está torrando as reservas cambiais, que são aí um dos atenuantes da iminência de um colapso fiscal e patrimonial do Brasil, para financiar uma plataforma de câmbio, pagando com dinheiro público aqueles que atentam especulativamente contra a moeda nacional. Isto é o nosso país. Segundo, o Brasil está proibido de crescer porque a encalacrada fiscal brasileira está considerada de forma equivocada. A nossa nação está fiscalmente quebrada. E se anota isso no fluxo e mais gravemente no estoque. No fluxo, a última brincadeira de subsidiar 30 dias de política estúpida de preço da Petrobras espetou na conta do Tesouro Nacional, já constrangindo mal e porcamente aquilo que se oferece ao povo em saúde, em educação e segurança, espetaram mais 14 bilhões de reais
num déficit que já estava projetado de 140 bilhões de reais. Nós estamos falando que no fluxo esse ano termina com algo ao redor de 160 a 170 bilhões de reais, o que significa mais de 2% de déficit primário no nosso país. Isso tudo vai para o estoque. Há toda uma interdição para que a sociedade brasileira, especialmente o mundo empresarial, que é mais lúcido, que tem o que perder, que administra corporações, grupos de trabalhadores, que tem dívidas para pagar, eles não querem que vossas mercês conheçam o que está acontecendo. E encerrarei. O Brasil hoje tem uma dívida bruta de mais de 5 trilhões de reais. Esse é o estoque. E o fluxo, na fraude, esta gente que nos governa, tendo usurpado o poder, tem hoje 26% dessa dívida pública vencendo em 4 dias, na clandestinidade de um negócio chamado Operações Compromissadas do Banco Central. Não existe fluxo fiscal que honre 1 trilhão 184 bilhões de reais de vencimento de dívida em 4 dias. Não adianta perseguir professor, não adianta perseguir policial, não adianta botar um trabalhador do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, que não vive 60 e poucos anos, com idade mínima de 65 anos, tudo isso é selvageria, porque aqui está a grande equação. E ajuste fiscal, meus compatriotas, não há outra fórmula, é contenção de despesa e expansão de receita. Ou o Brasil se defronta madura e civilizadamente sobre esta equação trivial, ou simplesmente não há saída. Pela despesa, o Álvaro descreveu com todo brilho o enrijecimento orçamentário brasileiro, pela despesa não tem saída, porque é uma normazinha trivial. É que nenhuma norma feita hoje retroage para ferir direitos adquiridos. Não adianta. Vamos denunciar os privilégios, são todos muito gravemente privilégios, mas a lei que é julgada a sua aplicação pela parte mais relevante dos privilégios, juízes, procuradores, donos da verdade, chibata moral da nação, a perseguir governantes eleitos. Vamos julgar qualquer norma que nós queiramos fazer que retroaja para ferir direitos adquiridos. Vamos ter clareza, ou o Brasil põe isso em perspectiva clara, e aí temos clareza, a maior despesa corrente brasileira, 50% do orçamento, gasto financeiro. E querem dizer que eu estou mentindo. Isso é da lei de execução, é só entrar na Secretaria do Tesouro, no site, 50% do orçamento, não é da receita, 50% do orçamento brasileiro este ano são para juros e rolagem de dívida. Se nós queremos fazer o acerto, 29% é questão de previdência. E sobram menos de 19% para educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, infraestrutura. Sabe quanto é o investimento bruto brasileiro no ano que está em curso? 1,1% do PIB. Somando prefeitos, governadores e União Federal, 1,1% do PIB é a menor taxa de investimento desde que se mede esse índice da Segunda Guerra Mundial para cá. Aqui está a pista por onde temos que resolver. E por fim, termino com a tolerância que me deram aqui escrita de mais 3 minutos, né? Eu gosto de disciplina. O Brasil, ao se desindustrializar, o Brasil alimenta ciclicamente a ilusão do consumo que se expande por ciclos de conforto na conta externa do país, pelos preços artificialmente altos das nossas commodities. Então, quando o Fernando Henrique brilhou no primeiro momento do real, explodiu o consumo, explodiu a importação do Brasil, não fizemos nada na produção, que está se desindustrializando brutalmente, e um belo dia a conta externa quebra, e isso vai para a desvalorização do câmbio, e nós inventamos uma traquitana, que virou ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, que não se sustenta em debate nenhum do planeta Terra, esse negócio de dublê acadêmico, que nós enfrentamos uma mudança do preço do pão, que aconteceu porque o trigo subiu, porque o dólar subiu. Qual é o efeito da taxa de juros, meu mestre Paulo Rabelo de Castro? Me ajude a entender qual é o efeito de taxa de juros sobre o preço administrado pelo governo. Então o governo baixa o decreto dizendo assim, de repente a energia de São João del Rei, Tiradentes e Ouro Preto, esse lugar mágico do Brasil, né? Cláudio Manuel da Costa, estou aqui, eu sou admirador, não como insurreto, mas como poeta, Cláudio Manuel da Costa. Pois bem, qual é o efeito da taxa de juros a não ser erodir a questão patrimonial e fiscal do Brasil? E agora com a Dilma, quando o Lula expande o consumo, ele toma a taxa de câmbio e termina. Repare bem, se o Lula tomasse posse hoje, a taxa de câmbio seria de R$ 9,20. Essa que está descambando para 3,84.
Se o Lula tomasse posse hoje, a tempo presente, a taxa de câmbio seria R$ 9,20. 8 anos depois, o Lula entrega para a Dilma a taxa de câmbio, a valor de hoje, R$ 1,75. O que acontece? O povo brasileiro multiplica praticamente por 4 a sua capacidade de consumo e tende a endeusar o político que lhe deu isso. Mas nada foi feito na estrutura produtiva. O país seguiu se industrializando, até porque a câmbio de 1,75, nós não suportamos a concorrência com ninguém, muito menos com os chineses. Portanto, o Brasil também está proibido de crescer, porque o Brasil, ao crescer, explode o seu balanço de pagamentos. Portanto, nós precisamos reindustrializar o Brasil. Felizmente temos saídas e, telegraficamente, me desculpo por ter excedido a sua paciência, o Brasil pode, com construção civil, com complexo industrial do petróleo e gás e bioenergia, com complexo industrial da saúde, com complexo industrial de defesa, sanear o seu balanço de pagamentos estruturalmente, estabilizar a taxa de câmbio. Se a taxa de juros vem na consequência de um ajuste fiscal verdadeiro, o país vai ser aquilo que nós temos vocação para ser, uma nação para o mundo admirar. Muito obrigado por sua atenção. Ciro Gomes, muito obrigado pela exposição, pela presença no Conexão Empresarial.